multiprofissionais da oncologia e nos prepara para o atendimento ao paciente com câncer. São mais de 30... Hoje completo 1 ano no meu trabalho, mas no início não foi fácil. A graduação não prepara a gente para lidar diariamente com o câncer. Eu demorei para me sentir segura em atender as crianças. São tantas as peculiaridades. Nesse período foi muito importante o apoio dos colegas mais experientes e também dos cursos recomendados pelo hospital. Eles foram essenciais para o meu aprimoramento. E foi assim que eu encontrei o OncoEnsino, uma plataforma criada pela Abrale e pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, que reúne os melhores profissionais da oncologia e nos prepara para o atendimento ao paciente com câncer. São mais de 30 cursos rápidos nas áreas multiprofissionais, formações em diagnóstico, tratamentos, humanização, cuidados paliativos e outros focados na prática ambulatorial. E o melhor, tudo 100% online. Por isso, assim como eu, outros 35 mil profissionais já puderam fazer os cursos do OncoEnsino, melhorando a atuação das equipes de saúde em mais de 200 hospitais pelo Brasil. Terminando um curso, a gente recebe um certificado com selo de apoio educacional do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que valoriza ainda mais a conquista e nos ajuda a evoluir na carreira ao lado de profissionais reconhecidos em todo o país. Todos os profissionais de saúde que trabalham com oncologia pediátrica reconhecem a importância que iniciativas como o OncoEnsino têm. Olá, amigos. Estamos vivendo uma época complexa da medicina, particularmente na oncologia e na hematologia. É por isso que todos nós, profissionais da área de oncologia pediátrica e de adulto, como disse, apoiamos iniciativas como o OncoEnsino. E nós, em particular, apoiamos de uma maneira decisiva e reconhecemos imensamente o seu valor. O próximo curso que eu vou fazer será de cuidados paliativos pediátricos. Eles abrem inscrições gratuitas para colaboradores dos hospitais conveniados 2 vezes por ano. Mas os cursos também são abertos aos profissionais de saúde em geral e podem ser adquiridos a qualquer momento com início imediato. Eu já escolhi meu novo curso e estou ansiosa para a próxima turma. Se você é profissional da saúde, venha conhecer e fazer parte dessa rede. Boa tarde a todos que estão aqui conosco, tanto presencialmente quanto de forma online. Para os que chegaram agora, sejam bem-vindos ao nosso segundo painel do 4º Simpósio de Psicologia. Eu sou a Tatiana, eu sou a coordenadora do Comitê de Saúde Mental da Abrale e apresento para vocês a minha colega Agnes, que está aqui conosco e vai moderar, junto comigo, essa mesa. Essa mesa foi preparada de maneira muito especial pelo comitê e ela tem como tema finitude, as percepções do entrelace vida e morte. A Agnes é psicóloga, preceptora, docente e vice-coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Psicologia do HC Camargo, membro do Comitê de Saúde Mental da Abrale. Obrigada, Tati, pela apresentação. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer, acho que o aceite dos nossos convidados, Lu, Henrique e Tom. A gente preparou e a gente pensou com muito carinho, na hora da gente organizar essa mesa, e principalmente quando a gente fala sobre finitude, e aspectos relacionados ao luto. Então, eu vou apresentar a Luciana. Ela é psicóloga clínica, a Lu é psico-oncologista e paliativista também. A Lu é psicóloga da Abrale, ela é coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos e membro do Comitê de Saúde Mental da Abrale. O Henrique, ele é psiquiatra e psicoterapeuta, membro da IPOS, coordenador do Comitê de Saúde Mental da SBPO e secretário sul da Comissão de Estudos e Pesquisas em Espiritualidade e Saúde Mental da ABP. O Tom, ele é fundador do Movimento Infinito, presidente do Instituto Ana Michele Soares e diretor do Death Over Dinner Brasil e idealizador do Festival Infinito e Cine Clube da Morte. E formado também em comunicação social. Então, cada palestrante, cada apresentador, vai ter 20 minutos em média, e depois a gente vai abrir para as discussões e para as perguntas também. Então, vou chamar a Lu
nossa primeira convidada. Boa tarde a todos. Eu vou tentar me adaptar, né, a esse palco. Tive ali uma prévia no primeiro painel, mas é aqui, estou vivendo aqui, vivenciando isso, né, junto com vocês. E, para mim, esse painel, essa mesa é muito especial. Faz sentido a toda a minha prática clínica, ao meu né, no meu trabalho ali dentro da Abrale. E na minha vida. Tá? Então, quando nós falamos de aspectos psicológicos da finitude na jornada oncológica, eu preciso entender, e aí eu sei que todo mundo veio aqui fazer isso daqui, né? Que é aqui. É aqui? Não foi aqui. Foi. Não, volta. Ele tem um tempo. Travou. Espera aí, gente. Não vai. Foi. Então, primeiro nós precisamos entender o que seria a finitude. Quando vocês escolheram estar aqui nessa mesa, o que vocês pensaram sobre esse painel? Quando falou da finitude, né, o entrelace vida e morte, o que vocês pensaram? O que a gente ia abordar de fato aqui? Quando a gente fala de finitude, a gente já pensa em si na morte. Mas é fim. Tá? Então, a qualidade do que é finito, limites de tempo. Uma perda, algo que é singular. O que é perda para mim não é perda para ela, que está aqui, tirando uma foto. Né? O que é perda para mim é diferente do Tom, diferente da Tati, do Henrique e da Agnes. E assim também é dentro da jornada oncológica. Para a gente ir além do que é óbvio. Tá? Mas a gente tem algumas perdas bem claras, né, que seguem alguns padrões. Né? E aí é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a minha intenção é mostrar as diversas... Né, onde exatamente a finitude se apresenta dentro da jornada oncológica. Ela se apresenta ali na investigação. Logo quando eu começo com alguns sintomas, umas suspeitas... Depois, ali, na hora que tem... Né, e a gente vai fazer os exames, o diagnóstico, o tratamento, o pós-câncer, o luto, a morte em si. Mas a gente sabe que a gente tem diversos lutos sem ser a morte em si durante a jornada oncológica. E essa jornada, ela, como eu falei, ela não é também linear. Ela oscila. Ela não é tão previsível, assim como a gente gostaria que fosse. E ainda bem, né? Porque se fosse em alguns casos, se fosse tão previsível, né? Às vezes ela muda, né? Dá algumas boas notícias. Né? Existem boas notícias também. E aí, aqui, né? Começando a investigação do diagnóstico, que é onde a gente começa com a sensação de perda antecipada, processo de luto e sofrimento antes de uma perda real. Parece que eu já, né, comecei com sintomas, eu já começo a associar todo o meu repertório do que é aquele sintoma. Né? Então, já começa com uma perda antecipada. Se eu for para cá, não vai. Foi. E aqui eu venho com algumas imagens. Então, ali, nessa investigação e no diagnóstico, eu penso que a gente começa com uma ruptura do meu mundo presumido. Eu começo a interromper algo. É como se a gente estivesse naquela tempestade, né, ali, no mar. E o meu tempo... Eu tenho uma desorganização nele, naquele meu tempo cronológico. Aquilo que era previsível, estimado, se perde, desorganiza. Desorganiza as nossas atividades, as nossas tarefas.
E aqui, né, tem o quê? Tem um trilho aí, né? Quem consegue ver, tem um trilho. Mas está muito nebuloso. Tá? E aí eu tenho minha perda de segurança. De novo, aquilo que eu imagino. Será que realmente tem um fim? Será que tem uma luz também naquele fim do túnel? O que tem ali, atrás daquela fumaça, daquela neblina? E eu fico nesse cruzamento. Por onde e como eu começo ou recomeço? Porque existem começos e recomeços. As coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente fazem mal. E afligimos-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. Então, é aquilo que, de novo, né? Eu tenho uma perda antecipada, uma imagem do que é, e não exatamente o que é. Certo? Então, eu fico imaginando várias coisas que pode ser isso, quando eu tenho um diagnóstico. Vai. E aí a gente tem uma percepção que eu vejo muito dentro da jornada oncológica, que acontece com as pessoas que nos buscam, que é: você está morto e eu morrerei. Você está morto é uma cognição a partir do senso de ausência, abandono, separação ilimitada que gera alguns sentimentos de desconforto e segurança. Então, parece que, em si, por mais que o médico fale que tem, né, boas perspectivas, um bom prognóstico, enfim, tenham boas notícias dentro daquele tratamento, parece que eu estou morto. E a gente vai entender o porquê isso. Por que ele se sente morto vivo? Né? E, de fato, eu morrerei é uma sensação que todos nós temos. Aquilo que, a gente já sabe que a morte existe. A morte vai um dia existir para todos nós. Então, eu morrerei implica a concepção de probabilidade, necessidade e causação. Tempo físico e pessoal da finalidade e separação. Então, em algum momento, isso vai acontecer na minha vida. Mas está lá, longe de mim. E para eu entender todo esse movimento, eu preciso ver a singularidade da experiência de quem se apresenta ali para mim. Eu preciso ver a história da pessoa. Então, qual que é a história anterior ao adoecimento? Aqui no primeiro painel, a gente falou de vários movimentos finitos, né, referente a relacionamento afetivo e sexualidade. A história, né? Perdeu um cabelo, né? Caiu o cabelo, para a pessoa era o quê? Estou morto, né? Não eu morrerei. E aí a gente tem que ver como que se apresentou um adoecimento dentro da história de vida daquela pessoa. Aquela pessoa já teve uma história de perdas referente a câncer, né? Por câncer. Então, assim, como que é que a família enfrenta o adoecimento? Fase de vida que antecede também essa perda. Que momento de vida eu me encontro? O diagnóstico também afeta. Se a gente fala, às vezes, câncer de mama, claro, né, para além do óbvio, a gente tem bons índices aí, né, estatísticas referentes, né, a tratamentos, a bom prognóstico, a gente tem. Mas se fosse outros tipos de câncer? Então, a gente também tem uma singularidade dentro dos diagnósticos. Comunicação, que é o que eu gosto também. Como foi comunicado interfere em toda a minha caminhada dentro da jornada. Como eu recebi esse diagnóstico? Como foi falado? Como foi abordado isso desde o início? Desde ali, eu gosto de falar, ali no momento que eu vou fazer o exame, no laboratório. A gente também precisa envolver o laboratório, por exemplo. Né?
representações sociais e pessoais. Aí você me vê água, por favor. Eu estou com minha básica. Então, representações sociais e pessoais da doença e do adoecimento. Quando a gente fala de câncer, a gente não vai falar da nossa experiência, porque ainda é uma não experiência. Então, eu recebo o diagnóstico, ainda é uma não experiência. Eu vou associar aquilo que eu tenho diante do que eu falei daqui das singularidades e do que aquela doença representa na sociedade. Então, eu vou falar do quê? Da história do outro, e não da minha história. Então, eu ainda estou em representações sociais e pessoais do adoecimento. Eu vou deixando aqui, ó. Obrigada. Na travessia da jornada, onde está essa finitude? Onde ela se apresenta? Em diversos momentos. Ela se apresenta na mudança da rotina. Atividades diárias, trabalhos, estudos, local de residência. Tem pessoas que têm que se mudar, né, de ir para casas de apoio para fazer tratamento. Relacionamentos, como a gente viu no primeiro painel, o corpo, a identidade, exames e consultas. E aqui, logo na abertura hoje do Congresso, nós tivemos uma fala assim, a gente busca por acessos, né? Mas eu preciso ter, também não é só o acesso, mas que, de fato, esqueci a palavrinha ali, tá, gente? Mas que, de fato, isso aconteça. Então, eu posso ter o acesso ao médico, mas o que esse médico vai fazer por mim? Eu tenho acesso ao exame, ao laboratório, mas o que esse laboratório faz por mim? Então, que, de fato, ele aconteça, ou seja, ele tem esse fluxo. Sintomas, tratamento, que eles falam, assim, lembrei, eles falaram da entrega. Então, não adianta ter o acesso se não tem a entrega, né? Então, se tem o acesso, você vai até o local, mas não tem a entrega. Sintomas, tratamento, efeitos colaterais. E onde eu encontro também a finitude? No ambulatório, no centro de tratamento, no hospital, no domicílio. E, na minha perda da normalidade, não é mais normal, da saúde e do potencial futuro, e da morte em si. Então, tem vários movimentos de finitude durante a jornada. Não é só da morte em si. E tudo isso, o que é? Na busca diária de sobrevivência. Nós somos sobreviventes. Não é assim que a gente fala? Eu sou sobrevivente. E o processo? A gente vai... Gente, voltou... Deixa eu ver. Passou várias coisas, né? Não. Foi. No processo, nós vamos ter reações, né, segundo John Bowlby e Parks, né, que são referências aí dentro da literatura do luto. Reações como entorpecimento, dormência, torpor. Eu ainda não consigo reconhecer aquilo que está acontecendo comigo. Fica distante. Aí, alguns professores vão falar que é negação. Tá? O anseio. Eu vou à busca, à procura, e me dá saudade da possibilidade do que eu tinha. A desorganização e o desespero. E aí a gente começa a tomar conta em si da perda real. Tá? E até a gente reorganizar. Então, falar de finitude também pode ser recomeço. Reorganizar a minha vida para que eu possa viver esse processo da melhor forma possível. Gente, eu só trouxe aqui, só para vocês visualizarem, me prendi no negócio, foi. Para vocês visualizarem esse mapa, né, dimensional que a gente usa, quem é da área, né, de cuidados paliativos, só para vocês visualizarem o mapa. Eu vou desmembrá-lo, tá bom? Esse mapa, a gente vai falar dos dados do paciente, dos sofrimentos desse paciente e das ações da equipe diante desses dois itens.
tá? É fantástico esse mapa para a gente visualizar, né? Como que a gente pode... Onde está esse paciente, onde ele se concentra, história dele de vida e para qual, né, o caminho que a gente tem que olhar também, né? E até a gente promover uma ação para isso, em todas as áreas. E aí que, então, eu desmembro para vocês verem. Nos aspectos psicológicos, eles trazem que o paciente tem... E aqui eu não falo só paciente que está na jornada, né? Quando a gente fala de finitude, eu falo de família, eu falo das redes de relacionamento dele, amigos, dentro de empresas, gestores, colegas de trabalho, não é isso? Aspectos psicológicos que podem ter um vínculo significativo com ele, né? Medo de morrer. Eu falo nem vínculo significativo, né, essas pessoas, mas que a história do outro impacta sobre a minha história referente à morte e à finitude, os diversos processos de finitude. Então, o medo de morrer, estágio aí da Clube Ross, né, da gente falar daqueles estágios que não são lineares, né, da negação, da raiva, enfim, até chegar à aceitação, que não é linear, que a gente vai oscilando, vai percorrendo vários momentos deles. Culpas, preocupações, não aceitação da morte, ausência de significado da vida, conflitos afetivos familiares, conspiração, silêncio, não dizer a verdade, não conta, não. Risco de luto complicado ou prolongado. Aspectos religiosos e espirituais. Conflitos com Deus, conflitos religiosos com familiares, restrições a cultos, destruição dos valores, ritos, promessas, obrigações pendentes, ausência de sentido espiritual, expectativas miraculosas, culpa religiosa. Os aspectos sociais e familiares, ausência de cuidador, isso também impacta. Isso causa sofrimento e aquela sensação, eu estou morto. Baixa renda familiar, dificuldades de atendimento médico, conflitos familiares, estresse do cuidador, pendências legais e financeiras. A gente, às vezes, não olha para isso, né? É só o serviço social que vai olhar. Rede de suporte insuficiente. Acesso ao testado de óbito. Alguém ia pensar sobre isso? Que isso também é um sofrimento. Cremação. Aspectos físicos. Aí vem dor, cansaço, náusea, constipação, depressão, ansiedade, confusão, insônia. E aí vai, né, gente? Desconhece, aí pensando em comunicação, desconhece diagnóstico e prognóstico. Ele não se torna, né, autônomo, né? Não tem essa autonomia sobre a história dele. Né? Não tem essa comunicação clara, transparente, né? Claro, na dosagem ali, né? No momento adequado. E aí as reações podem vir oscilando, né? Entre tristeza, alegria, raiva, calma, medo, coragem, isolamento, exposição. Uma hora eu quero explorar o mundo, né? A vida, outra hora eu quero me guardar. E, às vezes, a gente não entende. Tem um livro que fala, né, tudo bem, não está tudo bem, alguma coisa assim, da Megan. E ela fala, numa das orientações dela, ela fala que tudo que uma pessoa quer na hora, nesse processo de luto, que é uma perda significativa, independente da morte em si, é que ela tem uma frase assim: por favor, fique, mesmo diante de tudo isso. Isso é, por favor, fique para nós profissionais. Isso é, por favor, fique para as nossas redes de relacionamento. E aí a gente tem a gente chega na confusão, né, nessa complexidade, que é a finitude que se apresenta ali na nossa vida diante de um diagnóstico por câncer. Mas a gente tem aquela esperança equilibrista dentro dos nossos recursos, que a gente resgata, que a gente desenvolve. A gente vai se equilibrando. Vida em equilíbrio é igual ao slide anterior. Tem momentos que eu estou triste, mas tem horas que eu estou na orientação, né, para a alegria, que eu tenho e eu posso ter o outro caminho.
E aí vem Rubem Alves, adoro. Um teólogo, psicanalista, que ele era colunista, né? E ele traz esse texto em que ele, tem o título Doutor, será que eu saio dessa? Estou remando a canoa rumo à terceira margem. Meu tempo aqui também está acabando. Meu tempo é curto. Não posso gastá-lo com banalidades. E as banalidades é dele, em sentido de vida dele, mas é durante tratamento. Banalidades na fala de profissionais da saúde, banalidades no meu cuidado. Eu comigo mesmo e o outro comigo. A morte, a finitude, lembra que eu falei, também nos dá a sensação de oportunidade de recomeços, de olhar de outra forma para aquilo que eu estou vivendo, né? E a gente vai falar de tempo kairos, uma nova forma de caminhar, de vivenciar e experienciar tempo de qualidade. Na minha reorganização dos planos e seus relacionamentos, investimento dos meus sonhos, proximidade do meu eu autêntico, aquele que a gente perde na infância, desenvolvimento de novas habilidades, resgate de desenvolvimento de recursos de enfrentamento. Está terminando, hein, gente? E aí, não é mais na busca da sobrevivência, não só da sobrevivência, mas da dignidade e do meu bem-estar. Dignidade é o que eu tenho direito, que é justo, né? E meu bem-estar é aquilo que eu entendo que é importante para mim, também dentro da nossa qualidade de vida. Vai. Foi? Não foi, gente. Foi. E as minhas considerações finais é que falar de finitude no processo na jornada oncológica é falar de ruptura de um ciclo natural. E por ser um ciclo natural, ruptura do ciclo natural, que vem da natureza, eu preciso... ou seja, que ter um câncer não é algo normal, natural, que a gente fala. E existe uma desorganização ali, das nossas células. Então, existe algo que foi impactado dentro do meu organismo, certo? Mas eu preciso ter essa percepção da finitude, também para as unidades de cuidado do paciente, da família e da equipe. Como que é isso? Igual eu fiz a pergunta para vocês, Como que vocês vieram em busca desse painel? Com qual sentido? E o que é finitude para vocês também? Finitude não é só a morte em si, mas os diversos fins, começos e recomeços que existem na jornada oncológica. E aqui o meu recado, que é o que eu vejo, gente, constantemente, pensando em tudo isso que eu falei, sobre o que é a jornada oncológica, diversas rupturas que acontecem, das diversas sensações que nós temos. A gente tomar cuidado com a nossa fala, por mais boa intenção que tenha. Viva uma vida normal. O que é normal? Não tem como mais, eu fui impactado. A vida normal, às vezes, o que o profissional quer falar, não lembro se alguma vez eu já falei isso, porque eu sou uma aprendiz, não sei, dentro desse meu processo, acho que a gente vai aprendendo. Mas viver uma vida normal para o profissional, o que eu percebo é assim, esquece que você teve o câncer, entendeu? Vai lá, esquece que tudo isso que você viveu, vai viver, Não olha mais para isso, não sinta mais isso, porque você não tem mais, sabe? Como se fosse assim. Mas como? Não tem mais, eu fui afetado, eu fui impactado, então a minha história muda, não tem como. Eu sou uma outra pessoa a partir disso, assim como outras situações da nossa vida. A gente não é mais o mesmo a partir de certas situações. E eu sei como você sente, a gente não sabe. A gente não sabe. É singular. Mas a gente tem como querer ouvir, escutar, entender, compreender, se aproximar da necessidade que se apresenta. Compreensão, então, da travessia, da singularidade dos contextos e sensações de ameaça, reduz a barreira de comunicação e favorece, então, o enfrentamento às diversas fases da oncologia e promoção de qualidade de vida. E vou fechar, tá, gente? Referências. Espera aí. Vai. Foi?
É só As pessoas mais bonitas que conhecemos são aquelas que conheceram o sofrimento, conheceram a derrota, conheceram o esforço, conheceram a perda e encontraram o seu caminho para fora das profundezas. Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade, uma compreensão da vida que as enche de compaixão, gentileza e profunda preocupação amorosa. Pessoas bonitas não acontecem por acaso, porque elas são ser humano, é sobre todos nós, né? Gente, obrigada. Obrigada, Lu, pela excelente fala que você nos trouxe. Pessoal daqui, que está aqui presente conosco, e o pessoal de casa também, queria lembrar para vocês que vocês podem participar conosco e fazer perguntas, tá? Então, aqui tem o QR Code. Quem está em casa pode mandar pergunta diretamente no chat. Mas a gente também tem o nosso QR Code aqui para as perguntas que vocês façam aqui, pessoal, para que vocês possam enviar para qualquer um dos nossos 3 brilhantes palestrantes que teremos nessa mesa. Então, para fazer um comentário sobre a fala da Lu, é muito difícil a gente fazer comentário para falas tão bonitas que a gente vai escutar hoje, mas uma das questões, para quem estiver, enfim, trabalhando na área, se interessando, imagino que sim, que estejam aqui, que a Lu comentou e que me vem à mente, a gente estender esse olhar para o familiar, né? Então, na psico-oncologia e para os cuidados paliativos, a gente preconiza e também inclui os nossos familiares no nosso olhar, no nosso atendimento, para que eles tenham também chance de se expressar, porque, às vezes, o paciente que recebe o diagnóstico oncológico, se a primeira coisa que passa na mente dele é a sensação de morte, e como fica para aquele familiar que vai ter medo de que aquela pessoa também pode vir a falecer? Então, a gente trabalhar essas questões para os nossos pacientes, para os familiares, para os profissionais de saúde que trabalham na área, acho que também é um dos nossos papéis enquanto profissionais da saúde e psico-oncologistas. É uma das coisas que eu estava pensando, né, enquanto a gente assistia a palestra da Lu, ela falou muito sobre o tempo, como que a gente vem utilizando, né, esse tempo. E aqui o nosso público é profissionais da saúde e pacientes, mas acho que um ponto de atenção é como que a gente vem lidando com o nosso tempo. Quando a gente fala sobre a nossa sociedade, assim, a gente fala sobre a questão do tempo, mas de urgências. Tudo é urgente hoje em dia, mas é urgente para quem? Então, acho que vale essa reflexão quando a Lu traz esse cuidado, que é essa sensibilidade, essa atenção que os cuidados paliativos promovem, mas pensando em pacientes e profissionais da saúde, quando a gente amplia, né, para a sociedade, a gente pensar nesse cuidado integral, humanizado, né, espiritualizado também. Quer falar mais alguma coisa? Bom, então, o nosso próximo palestrante é o Henrique Ribeiro, e ele vai trazer alguns pontos, pelo menos eu não me lembro de outros simpósios assim, mas quando a gente estava montando a mesa, a gente queria uma mesa multi. Então, ele vai trazer os aspectos psiquiátricos no final de vida, até para a gente entender um pouquinho dessa nuance, né, desse timing assim, importante, do que é considerado ou esperado no final de vida, o que a gente pode considerar como algo orgânico, biológico ou psiquiátrico. Henrique. Boa tarde ainda, né? Boa tarde, boa noite, quase. Agradecer demais aí o convite, né, da comissão organizadora, da SBPO, em nome do Caio, que me procurou, da Tatiana, da Agnes, né, que está com a Luciana e com o Tom aqui falando, que são queridos amigos aí da trajetória. E, assim, falar de psiquiatria e fim de vida, daria para fazer um curso de umas 32 horas para falar disso, assim, tranquilamente. Falar de depressão, falar de ansiedade, falar de transtorno de personalidade, falar de delírio, falar de chemobrain, se a gente pensar na especificidade do câncer, falar de fadiga, falar de dor, falar de sofrimento existencial. Então, eu acho que seria muito difícil conseguir, talvez chato também, corrido, massacrante, falar de tudo isso aqui para vocês
Mas são questões pertinentes, claro, né? Quando a gente fala dos aspectos psiquiátricos no fim da vida, me ocorre assim, que fim? Um paciente com câncer. Por que o paciente com câncer? Eu não tenho câncer, mas eu estou morrendo igual. Eu posso morrer antes dele. Todo mundo aqui. Só que a gente tem esses mecanismos que foram colocados aqui, né? O Senna trouxe, defensivos. Eu vou mostrar para vocês, vou tentar falar para vocês, até o final desses poucos minutos que me restam, de aula, não de vida, ou talvez dos dois, não sei. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que o nosso psiquismo, o aparelho psíquico diante da morte, ele não vê o fim. A vivência psíquica humana, diante da aproximação da morte, vê recomeço, vê continuidade. Isso aparece em sonhos de pacientes em fim de vida. Os sonhos, eles mostram uma vivência de continuidade, de recomeço, de mudança, de transição. Que pode ser um fenômeno meramente psíquico diante de uma finitude concreta. Tem cadáver, tem morte. Então, eu vou tentar costurar isso com vocês a partir de vários psiquiatras. Tem muitos psiquiatras que já fizeram essa trajetória, né? E com os quais eu aprendi e sigo aprendendo. A minha trajetória fala disso. Na época do colégio, eu queria fazer engenharia aeronáutica. Meu sonho era fazer foguete. E aí eu devo ter batido a cabeça e virei médico. E na faculdade de medicina, eu trabalhei durante 4 anos com um grupo de transplante de órgãos. Então, eu ia buscar os órgãos de doadores cadáveres e levava para as pessoas que estavam morrendo e a gente transplantava. No 3º ano da faculdade, eu ganhei uma bolsa para estudar proteomics em Harvard, biologia molecular. E virei psiquiatra. Assim, vários recomeços, mortes e recomeços, né, nesse processo. E fui parar nos cuidados paliativos ainda no meu R3, porque eu queria aprender a lidar com a finitude na psiquiatria, que é o suicídio. E depois eu fui vendo que esse campo foi se abrindo, e já fazem 13 anos aí que eu estou caminhando nessa interface, com os residentes, com os fellows, com os pacientes, com os colegas. E quanto mais eu estudo sobre isso, menos eu sei sobre isso. Assim, a sensação de se sentir extremamente pequeno e incapaz. Eu digo que a morte não nos coloca com os pés no chão, nos coloca com os joelhos no chão, né? E eu acho que a gente tem que manter essa humildade para esse morrer que é. Morrer, ele é um processo que vai nos fazer descer ou desconstruir tudo que a gente construiu. Em termos de ego, a gente nasce, alguém dá um nome para a gente. Fala, você vai chamar Henrique. E me dá afeto. E me chama pelo nome. E me gratifica quando eu faço uma coisa certa, me pune quando eu faço uma coisa errada, vai me ensinando quais são as normas. Eu tenho um corpo biológico, que eu vou aprendendo a me reconhecer nele. Esse nome, esse corpo, eu vou conquistando coisas na vida. Materiais, patrimônio, fama, prestígio. E a cultura faz com que isso seja o alvo de muitas pessoas. Aí vem a morte, ou a doença. E a doença faz o caminho inverso. Começa a falar para a gente, esse corpo você vai ter que aprender a se desprender dele. Porque ele vai ficar. Ele vai morrer. Esse ego potente, né, que você se identifica, nem vou dizer potente, vou dizer onipotente, que a gente tem essa onipotência, eu diria, né, vai ter que começar a se repensar. Tem um processo interessante que chama egocídio, que um psiquiatra americano fala, David Rosen é o nome dele. E esse egocídio, não é o suicídio, é uma morte do ego. O nosso ego precisa morrer. E é extremamente doloroso fazer isso, porque a gente é muito apegado ao ego. E a morte faz com que a gente precise aprender a se desprender disso. Talvez para uma dimensão cósmica, talvez para aprender. Eu digo que a morte é um ensinamento para o desprendimento material do corpo. A gente precisa entregar o corpo para o processo acontecer. Por bem ou por mal, tá? Você pode escolher. Você vai querer fazer por bem ou por mal, mas isso vai acontecer. E esse processo de desprendimento material é um exercício que a gente vai fazendo na vida. Curiosamente, as instituições mundo afora de cuidados paliativos, elas se mantêm por doação. A doação é um exercício também de desprendimento.
Não doar para quem eu conheço, para quem eu gosto, é doar para quem eu não sei quem é. É desprender. Isso é um exercício difícil na vida, que a gente quer para a gente quer, né? A busca é material, é materialista, é prestígio, é ego, é poder, é fama. E a cultura está cada vez mais incrustada nisso. Envelhecer virou um problema. Ninguém quer envelhecer hoje. Envelhecimento faz com que a gente lembre que a gente vai morrer. Então, não, vamos tentar evitar, vamos tirar as rugas. Todas as cicatrizes, rugas, a gente tenta tirar. Tem uma cicatriz que ninguém tira, né? Que se tirar fica estranho, que é o umbigo. Cirurgião, quando vai operar a barriga, não sei se eles abrem a barriga, quando a incisão é mediana, tira o umbigo, guarda, opera, e depois põe de novo o umbigo, costura. O umbigo serve para a gente lembrar que a gente precisa dos outros. Que a gente não dá conta de tudo sozinho. Que a gente não é uma pessoa onipotente que a gente acha que é. Então, esse processo, vários autores descreveram isso. Ao longo das suas... Foram citados alguns aqui pela Luciana. Alguns que eu vou mencionar, e acho que tem a ver com um pouco do que eu gostaria de conversar com vocês, é Colin Murray Parkes, que é um psiquiatra britânico, que trabalhou junto com a pioneira dos cuidados paliativos, com a Cicely Saunders, na Inglaterra. E o Colin Parkes ele ficou muito famoso porque a Rainha Elizabeth citou ele na morte da princesa Diana, falando que o luto é o preço que a gente paga por amar. E ele discutia muito a questão do luto. E, enfim, trabalhou junto com outro psiquiatra, psicanalista, John Bowlby, que também foi citado aqui pela Luciana, que discutia a questão do apego. A gente pode chamar apego de amor, ou vinculação afetiva. E é fantástico, porque no nascimento, no parto, eu falo que a gente vai do parto ao partir, né? Do parto até a morte. No parto, há toda uma engenharia biológica que prepara aquele bebê e aquela mulher, aquela mãe, e o pai, tá? Porque se você dosar ocitocina salivar, também aumenta no homem. Para ter uma conexão afetiva. A biologia se prepara para que essa conexão exista. O amor, o apego. E a gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida. Nos nossos apaixonamentos também acontece isso. O apego. Essa conexão existe de novo. E isso a gente vai refazendo ao longo da vida e vai aprendendo a modular como que essas relações acontecem, né? Todo mundo deve lembrar da primeira paixão, né? E pode ter certeza que não vai ser a última. A gente se reapaixona, e se desapaixona, e se reapaixona, e se desapaixona. E isso vai ajudando a gente a amadurecer, a lidar melhor com esses processos, até talvez o último desapaixonamento e reapaixonamento, que é a morte. E esse processo final dessa relação tem a ver com o luto. O apego tem a ver com o luto. Esses autores discutiram isso. E olha que curioso. Por que a gente se apega? Por que a gente ama? Por uma questão de sobrevivência. Foi falado aqui também pela Luciana. A gente precisa que alguém cuide da gente. Lembra do umbigo? Se ninguém cuidar de mim, eu morro. O mamífero morre se ninguém cuidar. E a gente tem as tríades, né, dos mamíferos. Separation call. A gente chora se alguém ficar longe, se aquela figura afetiva vai embora. E tem adulto que chora também, né? Fica agressivo, morde, né? Bebezinho morde o mamilo da mãe, põe a unha no seio. O adulto também xinga, né? Fica bravo, às vezes demora para aprender a modular, sofisticar essas relações. A gente tem o nurturing, que é o cuidado, que a gente faz, né? A gente cuida das pessoas, a gente é cuidado, né? Ao longo do desenvolvimento. E o brincar, o se divertir nisso tudo, tentar se divertir. Contardo Caligares falava que a vida é como uma montanha-russa, né? Tem altos e baixos, e o que importa é, no final do passeio, ter valido a pena o ticket. Né? Assim, ele morreu de câncer, o Contardo Caligares. Tem um livro recente que saiu, O Sentido da Vida, que ele escreveu, foi publicado depois da morte dele. Então, esses autores, eles nos fizeram entender que há uma questão evolutiva nisso. A gente se apega, a gente se conecta por evolução, para não morrer, para não ser presa de predadores. E isso foi fazendo com que a gente sofisticasse esses recursos. O ser humano tem isso, é o amor. O amor é o grande elemento, né? Penso eu que seja o grande elemento, conhecendo a história, se a gente pensar as tradições religiosas, os valores aí intergeracionais, o apego, é o amor que rege isso. E no fim, na morte, é o amor que faz a gente sofrer por um lado e é o amor que nos faz ter essa busca de transição. Que eu diria para vocês, já citando uma outra autora psiquiatra também, que foi mencionada aqui, que é Elizabeth Kübler-Ross. De todos os autores dos psiquiatras, né, o Colin Parkes, me identifico muito pela minha trajetória com cuidado paliativo, e a Elizabeth Kübler-Ross,
que é uma médica psiquiatra suíça, trabalhou com crianças. Eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos com crianças, em cuidados paliativos pediátricos. E criança é outra pegada, né? Assim, ela não está tão contaminada com essas maluquices do mundo adulto. O problema para ela é porque ela sofre porque ela quer andar de bicicleta, entendeu? Com os amigos. Não é porque é a existência humana. É porque a mãe está sofrendo, o pai está sofrendo, o irmãozinho está sofrendo. É muito mais simples. A gente que complica, né? Criança ensina, né, demais, assim. Eu falo que as perguntas mais difíceis de responder não são as dos fellows e dos residentes, são das crianças. A deles, se conseguir responder, tá bom, né? Mas eu estou dizendo isso porque a Elizabeth Kübler-Ross ela faz toda essa trajetória de cuidados paliativos, trabalha com crianças com câncer, depois ela começa a fazer toda uma trajetória para a costa oeste e ela começa a discutir espiritualidade, religiosidade e espiritualidade. Numa época em que, metodologicamente, essas pesquisas eram difíceis de serem feitas. Ela cai um pouco em descrédito, por muito preconceito que existe nessa área, né? Foi também alvo, coitado, assim, durante um tempo, alguns oportunistas ali da morte se aproveitaram, quiseram usar o nome dela para ganhar dinheiro. E fizeram workshops, o nome dela, matérias de jornalísticas aí que deram uma repercussão ruim para ela, né? Uma pessoa que, acho que, na minha leitura hoje, estudando espiritualidade, o que ela falava lá atrás, ela só não tinha como documentar em termos científicos e metodológicos, mas o que ela falava ali, hoje a gente consegue ter um pouco mais de evidência. Então, nessa trajetória que a Elizabeth Kübler-Ross fez, que nos leva para essa dimensão espiritual, é que ela falava uma frase da Elizabeth Kübler-Ross assim: a morte não existe. Entrelace vida e morte. A morte não existe, segundo ela. Segundo ela, a gente tem uma continuidade, não do ego, não do corpo, mas dessa dimensão transcendente. E a Elizabeth Kübler-Ross, como foi falado aqui, fala das fases do luto, né? Ela fala dos mecanismos de defesa. Aliás, isso é interessante. Lá atrás, eu me lembro, uma passagem minha, no meu R3, fazendo estágio em cuidado paliativo. Eu já estava há 1 ano fazendo estágio e eu estava com um amigo meu psiquiatra, um grande amigo, que mora em Florianópolis hoje. A gente estava lá em casa, terminando o almoço, e eu lembro que eu virei para ele e falei assim, sabe, Fabião, chama Fábio, né, psiquiatra também, falei assim, já estou há 1 ano fazendo esse estágio, eu vou dizer uma coisa para você, cara, eu tenho a impressão que eu não tenho mais medo da morte. Aí ele ficou me olhando com aquela cara de analista, sabe assim? E rolou um silêncio incômodo. Não demorou 10 segundos e eu me dei conta que, é lógico que eu estava morrendo de medo da morte, aquilo é um mecanismo defensivo. No entanto, que hoje em dia eu não pergunto mais em aula, eu perguntava, alguém não tem medo de morrer? Sempre tinha, né? Um pessoal que... para evitar constrangimento, eu parei de perguntar. Por quê? Há uma teoria da psicologia experimental que vai falar que a gente não tem medo de morrer, nós temos pavor. Terror é a palavra. E por isso que a gente precisa se defender da morte. Como? Estudando ela, fazendo o que eu fiz, né? Fazendo o que a gente tenta fazer aqui. Está todo mundo aqui tentando ficar menos incômodo esse tema. E tudo bem, tá? É importante a gente ter esses mecanismos de defesa. Só que a gente tem que ir afrouxando. E eu acho que a vida, a própria realidade vai fazendo a gente afrouxar um pouco. Eu falo que esse tipo de conversa é bumerangue. Você pode não querer ter hoje, mas vai voltar. Tudo bem, não quero falar disso, não tem problema. Uma hora vai voltar. E a gente vai tendo essas oportunidades de discutir esse tema, de entender como isso funciona para nós. Porque falar da morte de um paciente é uma ilusão, né? A gente está falando da nossa. Nós estamos todos morrendo. Só que às vezes tem essa assimetria, né? Quem está morrendo está lá. Aqui não. Eu estou, como diz um amigo meu cirurgião, né? Estou com a blindagem, um jaleco aqui. Não, eu não vou morrer. Quem morre é o outro. E não. Só que é muito difícil a gente acessar esse lugar. Porém, o que eu digo para vocês é que, ultrapassado esse terror inicial, as coisas começam a se organizar. Tem um autor, outro psiquiatra que trabalhou nessa área, que é o Irving Yalom. Não sei quem conhece Irving Yalom, psiquiatra californiano. Tem um livro dele que ele escreveu junto com a esposa, e a esposa passando por um tratamento oncohematológico. Eles escreveram juntos, um capítulo um capítulo outro. Um capítulo 1, um livro imperdível. Questão de Vida e Morte, o nome do livro. Recomendo a todos vocês. E é interessante porque eles vão falando dentro da discussão do amor e do luto antecipatório, da vivência de um câncer, do tratamento e das questões existenciais, como que esse processo se dá. Livrinho curto, preparem-se para chorar, tudo bem. Trabalhar nessa área assim, a gente se emociona diariamente, e tudo bem. Acho que isso faz parte, isso é importante também para a gente. E o Irving Yalom
também traz para a gente as discussões existenciais. Vocês já ouviram falar do sofrimento existencial. O que é o sofrimento existencial? Não é diagnóstico psiquiátrico, tá? Ainda. Daqui a pouco o pessoal vai falar que é, né? Psiquiatria agora dá diagnóstico, tudo vai virar diagnóstico. Ainda não é. E se sofrimento existencial for um diagnóstico, todo mundo tem. Né? O que causa sofrimento da nossa existência? Né? Existem alguns pilares do sofrimento existencial. Um é a liberdade. Tipo, vocês vieram aqui porque vocês quiseram, alguém obrigou vocês a vir. E não é a coerção só externa, é a coerção interna. O que dentro de mim me obrigou a estar aqui? Do que eu me arrependo de ter feito ou de não ter feito? E no fim da vida a coisa começa a pegar. Por isso que eu digo que é um privilégio poder pensar nisso antes. Mas mesmo faltando poucas horas, dá para fazer muita coisa, tá? Não vem com essa conversa, não, ainda dá para fazer pequenas coisas. Não, não, não. Tem gente que vive a vida inteira e não faz nenhuma. Às vezes, em poucas horas, você consegue fazer grandes coisas. O outro pilar é a morte. O que acontece depois? A gente se angustia com isso. Dependendo das nossas crenças religiosas, eu vou passar no purgatório, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, eu vou entrar no salão do reino, né? Meu karma vai ser... Eu vou atingir o nirvana, vou conseguir me libertar disso, do ciclo de sofrimento. E não só isso, como que eu morro? Os pacientes falam, não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer. E o cuidado paliativo permite que você consiga manejar esse tipo de sintoma no final, né? E preparar a pessoa para isso. O outro ponto, do outro pilar do sofrimento existencial é a solidão. E a solidão é aquela coisa assim, a pessoa está lá, eu estou aqui, falando com vocês. Eu posso trazer um problema da minha vida para todo mundo e falar, me ajudem a resolver. Vocês vão falar, vão opinar, vão me ajudar a pensar, mas quem vai decidir sou eu. Quem vai lidar com as consequências sou eu. Quem está no leito do hospital é o paciente. Quem vai morrer é o paciente, naquele momento. Eu vou morrer no meu momento. Então tem um quê da vivência nossa que não é compartilhada, que é essa solidão existencial. Só que o amor ajuda a gente, a conexão interpessoal ajuda a gente. Essa é uma saída para a gente poder aliviar esse sofrimento. E o sentido e propósito da vida. Qual o sentido de estar aqui hoje? Qual o sentido de estar vivo? Qual o sentido do que eu faço? Qual o sentido das minhas escolhas? E existe uma teoria de um outro psiquiatra, aliás, a psico-oncologia ela surge de um casamento concreto, tá? Uma psiquiatra, Jimmy Holland, casou com um quimioterapeuta, um oncologista, o James Holland. E a psico-oncologia surge desse casamento, no Memorial Sloan Kettering, em Nova York, que é um centro pioneiro, que eu tive a oportunidade de conhecer a Jimmy Holland, ainda vive em 2018. E eles trabalham essa questão do sofrimento existencial e da psico-oncologia. E eles dizem lá que não existe uma vida sem sentido. Porque às vezes você fala, puta, a vida não tem sentido, perdeu o sentido. A gente está desconectado do que dá sentido para a nossa vida. E o sentido é algo que a gente cria. Eu posso ter chegado aqui hoje, nessa sala, com um sentido para estar aqui. E posso sair com outro. Posso ressignificar o sentido. Eu acho que esse exercício de ressignificação é um trabalho que a gente vai fazendo ao longo da nossa trajetória. E necessário de ser feito. E terminando, eu dizer para vocês que o que eu tenho estudado ultimamente, mais, é espiritualidade. E voltando para o começo do que eu estava falando, acho que a vida e a morte é esse ciclo que começa, fim, o fim volta para o começo, né? A gente vai fazendo essa costura. O psiquismo, diante do fim da vida, quando você vai avaliar fenômenos de fim de vida, existem alguns fenômenos que a nossa ciência materialista não dá conta de explicar. Sonhos e visões do leito de morte. O paciente tem um sonho que vem alguém visitá-lo, alguém que já morreu. Alguns chamam de alucinação. Eu falo que se a psiquiatria moderna existisse no início do cristianismo, aparição de Fátima eram 3 psicóticos, né? E o caminho era ser outro. Então a gente tem que tomar cuidado com essas inferências diagnósticas, né? Mas sonhos e visões do leito de morte acontecem com muita frequência. Lucidez paradoxal acontece com muita frequência. Essas experiências de transcendência, alteração de funcionamento de eletroeletrônicos, mudança de comportamento animal, experiência de quase-morte. Isso que eu estou falando para vocês está publicado no New England. Tá? Tem um hospice nos Estados Unidos que tem o The Oscar Cat, o gato Oscar, que vai na porta dos quartos quando os pacientes morrem. Está publicado no New England. Tem um relato no Lancet de um paciente que, numa experiência de quase-morte, viu de fora do corpo uma enfermeira aguardando a dentadura dele. E depois de alguns dias ele aborda a enfermeira não entendeu nada, falou, mas você estava dormindo, né? Você estava sem frequência cardíaca, a gente estava reanimando você.
E ele fala, não, você tirou minha dentadura e pôs naquela mesinha. Está publicado no Lancet. Tá? Então, esses fenômenos são muito mais frequentes do que a gente imagina. São chamados de estados não ordinários de consciência. E o não ordinário é você não ter isso hoje. Tá? É muito frequente a gente ter esses estados alterados de consciência. E a relação mente-cérebro, como eu falei para vocês, a vivência do nosso psiquismo é de continuidade. Os sonhos das pessoas em fim de vida, tem uma autora suíça que estudou isso, é de viagem, de jornada, de mudança. E quando a gente está atento a isso, a gente começa a ver que vida e morte não são tão distantes, não são tão sair de um lugar e ir para outro. Talvez seja uma fronteira de entrelace muito maior do que a gente entende hoje. Né? Não à toa que no luto, a gente fica buscando a pessoa, como se ela estivesse viva. De repente, você pega o celular para ligar para a pessoa, para ver a mensagem, como se ela tivesse mandado. É uma vivência do psiquismo, de que a pessoa está ali. E talvez seja só uma questão de entender que não é material essa presença, é imaterial. E talvez a gente esteja falando dessa dimensão. Mas, enfim, como eu falei, daria para ficar aqui várias horas conversando sobre isso. Se tiver dúvidas depois para a gente poder conversar, alguma citação, eu estou disponível. Obrigado. Henrique, obrigada pelas suas contribuições. Eu e a Tati, a gente estava conversando aqui sobre algumas reflexões, né, que a gente teve durante aí a sua palestra, a sua discussão. Um dos pontos, pelo menos, que chegou mais forte, né, para mim, foi o conceito de egocídio. Achei bastante interessante, já tinha ouvido falar, mas não sabia exatamente o que significava, né? Pelo que eu entendi, depois você me corrija, né, se eu estiver errada, eu entendi que é um desprendimento ali de uma visão mais interna para eu olhar para o outro, né, na relação com o outro. E aí, quando você faz o fechamento da sua aula, você traz sobre a espiritualidade, que é o senso, né, a conexão com o sentido de vida. E aí, se a gente pensar na temática, né, de finitude, no final das contas, é o que a gente cria, o que a gente desenvolve nas relações, né, com o outro. Pensando em vínculo, pensando em afeto, o que a gente vai tecendo, né, nas relações com os nossos pacientes, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho também. Obrigada, Henrique. Na verdade, eu trabalhei muitos anos no laboratório de tumores cerebrais e, vendo a sua fala, eu me vi lá, em todos os momentos. E queria te agradecer também a forma como você trouxe a Kübler-Ross, porque eu já abordei ela em algumas palestras e fui criticada ao final. Então, muito obrigada por compartilhar, porque eu também já fui para o Memória, eu fiz um estágio enquanto eu fui presidente da SBPO, e foi uma experiência riquíssima na minha vida. E eu acho que a gente poder respeitar quem passou pela história, cada um tem a sua interpretação, obviamente, mas eu acho que validou uma crença que eu sempre tive. Então, acho que isso é importante para todo mundo que está... Cada um pode ter sua opinião, mas acho que estudar os precursores, quem falou, acho que tudo tem a sua relevância. A gente pode, né, associar ou não na nossa prática clínica nos dias de hoje, mas eu acho que foi super importante, super relevante. E também acho que o ato de nós, enquanto profissionais, a forma como a gente atende, né, os nossos pacientes, ela também diz muito sobre muitas coisas também como ato de amor, né? Então, eu lembro que quando eu estava no Memorial, na ala das pessoas que estavam, enfim, nos últimos dias, e no primeiro dia, como estagiária, eles falaram para mim, você não vai atender os pacientes. Então, tudo bem, eu estava com a equipe de observação, e aí, de repente, uma senhorinha queria falar comigo. E aí todo mundo, mas o que essa brasileira tem? Então, eu acho que também toda a teoria que a gente estuda, mas acho que esse jeitinho nosso brasileiro no olhar, na atenção, faz também muita diferença para os nossos pacientes. Então, acho que isso é uma prática que a gente pode levar para qualquer lugar que a gente tiver. Muito obrigada.
E agora, nosso último palestrante, a gente chama o Tom Almeida. Ele vai falar sobre conversas sinceras, sobre viver e morrer. Tom. Bom, eu vou estrear o Boa Noite agora, né? Já passamos das 6 da tarde, então boa noite, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Um evento tão importante, primeira vez que eu estou aqui, então estou muito feliz por isso. E eu vou trazer algumas provocações para a gente refletir, porque não tem uma resposta única sobre esse tema. Então, se alguém veio para sair daqui com uma resposta, pode já sair. Antes de ir, não perca esses 20 minutos preciosos de vida, porque não tem nenhuma resposta hoje aqui. Tá? E eu começo falando sobre isso. 1970, uma mulher de 38 anos, numa cidadezinha no interior de São Paulo. Imagina se hoje esse tema, menopausa, agora que está começando a se falar, mas ele é um tabu. Imagina 1970, numa cidadezinha pequena no interior de São Paulo. Minha mãe, aos 38 anos, ela achou que ela estava entrando na menopausa. E daí, ela descobriu que ela estava grávida de mim. Não era menopausa, era uma gestação, eu estava chegando. Então, ou seja, não era a morte, né? Porque a menopausa é a morte de um ciclo, é a morte de um tempo, a morte de uma fase. E que não era a morte, era a vida. Então, ou seja, a primeira pensamento que existiu sobre a minha chegada estava relacionado à morte, a um fim, a um ressignificar aquele fim, que não era um fim, era um começo. 1992, eu, jovem, fazendo faculdade, com sonho, que eu vim do interior, daí vim morar em São Paulo, sonho de morar fora, morar nos Estados Unidos, aprender inglês e tudo mais. Eu caí numa cidadezinha minúscula, chamada Carthage, no estado de Illinois, onde eu fui com a grana contada. Meu pai falou, ó, te pago esse curso 3 meses, mas eu falei, eu quero morar 1 ano. Então, eu falei, cheguei lá já procurando coisas para fazer, para juntar uma grana para poder ficar por lá. Um dos trabalhos que eu fiz, adivinhe? Eu fui trabalhar numa fábrica de caixão de defuntos. Trabalhei numa fábrica, eu lixava caixão de defuntos. Mas eram aqueles caixões bonitões de filme. Então, né, não era um caixãozinho microtef, era um caixão e eu trabalhei nessa fábrica. Pena que naquela época não tinha selfie. Não ia ser maravilhoso eu ter uma foto minha aqui, um selfie? Mas não tenho. Mas eu tenho cartas que eu escrevi para minha mãe, eu tenho essas cartas, eu não consegui ainda ir lá, onde eu contando para minha mãe que eu estava trabalhando numa fábrica de caixão. Eu já fiz isso. E, para terminar, uma noite, eu com meu pai, numa fase bem crítica já, no final meu pai já faleceu, minha mãe também, da vida dele, ele tinha voltado de uma internação, ele estava na cama, eu dormi com ele essa noite. E ele estava extremamente inquieto, ele virava para lá, virava para cá, virava para cá, e não conseguia dormir, eu com ele, e a gente dormiu de conchinha, como eu nunca tinha dormido com ele. Tipo, dormia agarrado, assim, agarrado, ele me apertava, eu virava, eu apertava ele, e eu olhava para a cara dele, e falava, está com medo? Ele falava, não, eu tinha certeza que ele ia morrer aquela noite. E eu estava em paz com isso, que era o fim, ele não tinha um sofrimento, tinha uma inquietação. Daí eu peguei o celular, coloquei moda de viola para ele ficar ouvindo, e a gente ficou conversando, aquela irritação, aquela coisa. E eu acessei naquela noite um amor tão profundo que eu nunca tinha acessado. Não era aquele amor romântico, apaixonado, era um amor que eu nunca tinha acessado. E depois, conversando com uma amiga, para daí eu estava construindo esse meu projeto, que se chama Infinito, ela que me presenteou com esse nome. Quando eu contei essa história, ela falou, você conseguiu acessar esse amor infinito por conta do finito. Então, por isso que até a gente escreve dessa forma, é o infinito. Então, esse amor tão infinito, mediante essa finitude, foi essa possibilidade que me fez acessar isso. Então, eu quero começar já fazendo algumas provocações. E com você, eu já vi que o Henrique ele já analisou bastante, né, as vezes da morte que passaram na vida dele e tudo mais. Vocês já pararam para pensar?
Porque a morte não é assim, recebi um diagnóstico, agora eu tenho essa primeira vez que a morte cruzou a minha vida. Ela vem nos cruzando sempre, seja através das mortes concretas que a gente tem, morreu a minha avó, morreu minha mãe, morreu não sei quem. Mas ela vai cruzando. Então, eu acho que é super interessante a gente olhar que a morte está aí no dia a dia, ela faz parte da gente, ela cruza a nossa história, inclusive ela nos constitui. Imagina, eu cheguei aqui achando que era morte, era vida, e hoje eu trabalho tentando ressignificar a forma como a gente se relaciona com a morte. Nunca pensei, né? O que você quer fazer de faculdade? Eu vou trabalhar com a morte. Não era uma coisa que passava na minha cabeça. Então, eu queria deixar vocês já com essa pergunta para vocês começarem a fazer esse resgate aí. Como que essa morte já cruzou a vida de vocês? É para cá. Eu vou pedir para vocês colocarem o vídeo. Então, eu só vou colocar um trecho curtinho de um filme. É um documentário que está no Netflix. Nice shoes. You eat any lunch? Not yet. Let's talk about that shortness of breath, but the bigger reason to be here today is really to continue to talk through this crazy thing called death. Yeah, you gave me an assignment. Yeah. You told me to make friends with death. Yeah. I have failed the assignment. Yeah, okay. Failed. Okay. I love to live. Yeah. I am not accepting this. Friends with death may be pretty tough, but maybe what I more meant would have been to have some sort of relationship with it, with the subject. Okay. It doesn't need to be friendly at all. Just so that it's less scary than this unknown thing in the closet that we never look at, never see, never touch. You know, I think the scary part is the unknown and the lack of control. Yeah. Is the unknown what it's going to feel like to actually be dying, or what it's going to be like to be dead? Both. Because I don't think that, from where I said, I'm not sure that we can know what it's like to be dead from here. You tell me if you feel otherwise, but given that that's not possible, next up would be, okay, if we can't change that, well, maybe we can get used to it a little bit. So maybe in terms of the being dead part, maybe that's our goal, is to kind of get used to this idea of being able to hold this idea of not knowing, holding the mystery. Yeah. That makes sense. That, I think, it's a more realistic goal than solving that mystery. Yeah. So does and that also maybe trusting a little bit. It could be terrible, but it could be wonderful. This part of my life is wonderful. And who would have thought? I will tell you, Tekla, from doing this work and being near people who are at the very, very end, everything I've ever seen would suggest that wherever we're going, whatever abyss we're meeting, ain't so bad. Really? All I can say is from what I've seen, Yeah. and people in the final moments crossing over, and from reports of people who have gone and come back. And I don't know that proves anything, but it's just maybe worth noting that just empirically, I don't know that it's so bad. I think there has to be something to those reports. Seems likely. They're pretty dang consistent. They are consistent. And maybe it's enough at least to warrant a little leap of faith on your part. Yeah. Cena que eu gosto muito, que é justamente o que me chama muita atenção, é o quanto as duas partes estão extremamente confortáveis. Espera, eu não quero essa pergunta ainda. Bota um chart para mim, por favor. O quanto as duas partes estão extremamente confortáveis de falar de um assunto que tende a não ser confortável. Eu vou falar primeiro do profissional de saúde. Então, esse aqui é o B.J. Miller, ele é um médico, e ele se mostrou muito confortável, até a linguagem corporal, a forma, ele está assim com o braço. Ele não está, quando eu falo assim com o braço, não é que ele não está dando importância, mas ele está muito confortável. E ela é uma paciente que tem um câncer num estágio bastante avançado.
E ele está falando sobre morte com ela, sobre a morte dela, para ela olhar para isso. Ela também está muito confortável. E ela fala, eu fracassei muito. Você falou para ser amiga, eu não consegui. Eu amo viver. Não, tudo bem, não precisa ser amigo. Então, o que me chama a atenção muito é como estar confortável. Então, volta para aquela minha provocação também. De você já olhou quanto que a morte foi passando? Como é que você vai começando a estabelecer essa relação? E daí sim vem esse chart, o próximo. Como é que você se relaciona com a sua própria finitude? É uma coisa que você pensa? Aqui sou eu, no México, num cemitério à noite, do lado de um túmulo. Então, essa reflexão, porque, assim, isso, eu não sei, eu não quero ser eu, mas todo mundo vai morrer, não sei se vocês estão sabendo. Tá? É 100%. 100%. Não tem chance. Uns mais tempo, outros menos tempo. Então, como é que vocês se relacionam com essa verdade? Não pensar com isso e não ficar íntimo dessa possibilidade real só torna tudo muito mais difícil. Para você, seja, aqui eu não sei com quem que eu estou falando, se é profissional ou paciente, eu adoro essa mistura, ou seja, eu estou falando com todo mundo sem crachá, estou falando com vocês como seres humanos, e não a profissão que vocês exercem. A morte, né, tem essa expressão de ser um grande elefante branco no meio da sala. Quando você, seja profissional de saúde, ele é um elefante branco quando o paciente entra na sala? Ou você, paciente, você leva um baita elefante branco para o consultório? Então, como é que é a relação entre o paciente e familiar e o profissional de saúde? Aquele desconforto que todo mundo está enxergando, ele na sala, gigante, mas todo mundo faz de conta que não está lá. A gente só consegue lidar com esse elefante branco se a gente dá um nome para ele. Qual é o seu nome, elefante branco? Qual o tamanho? Qual o seu tamanho? E conforme mais a gente for se relacionando, ele vai mudando de tamanho e de importância. Ele segue lá, mas a gente pode estabelecer uma relação mais amigável com ele. Agora, para os profissionais de saúde, será que os pacientes e familiares estão te enxergando assim? Você é o próprio elefante branco andando pelos corredores? Ou será que os profissionais de saúde estão enxergando você, paciente, como baita elefante branco, assim, eu não consigo acessar esse lugar dessa conversa com esse paciente? Você é o próprio elefante branco desse desconforto? Como que você pode começar a se criar uma relação mais próxima com esse tema? Eu adorei essa imagem. Isso aqui é inteligência artificial, tá? Eu pedi lá, faça um para criar essa imagem. E agora eu tenho certeza, vocês vão olhar aquele médico lá, tipo assim, um passando assim, e falar, ah lá, é ele. Já foi falado muito bem aqui, os nossos colegas, mas, assim, o paciente, né, nessa jornada, desde o diagnóstico, que seja cura, remissão ou morte, tem vários lutos que são nesse processo. Muitas mortes aconteçam. Então, assim, você que é paciente, reconheça que você vive diversos lutos. É importante que você coloque nome para essa tristeza, para essa revolta, para essa raiva, para esse alívio, para essa alegria, que o luto é essa loucura. Que você reconheça, sim, eu luto por uma vida que eu imaginava e que ela mudou. Eu posso estar muito também feliz que eu encontrei um propósito, mas eu também tenho um luto. Então, você, paciente, é importante que você reconheça. E profissional de saúde, toda vez que você entrar para conversar com o paciente, assuma que tem algum luto doendo naquele dia para aquela pessoa, seja ela o paciente ou o familiar. Tem os lutos antecipatórios, que já foram falados, as mortes simbólicas. Então, quando a gente fala de morte, não é simplesmente a morte, não simplesmente, né, mas a morte concreta de uma pessoa, mas outras mortes que vão acontecendo. Ou seja, isto está acontecendo a todo momento quando vocês estão se relacionando, paciente e profissional de saúde. Vou pular aqui direto. Uma coisa que eu gosto de falar bastante, quando você chega aqui nesse espaço, não precisa dizer assim, eu sou um congresso. Ele, por si só, já se diz congresso. Quando você chega numa cozinha, ela não precisa falar, oi, eu sou cozinha. Ela está lá, tem a geladeira, tem o fogão, tem a mesa, você fala, já sei que é uma cozinha. Uma sala de TV, ela não precisa falar, oi, eu sou uma TV, eu sou uma sala de TV. Ela se diz por conta própria. E essa é uma provocação até mais para profissional de saúde. Como que você pode ser um espaço
onde os seus pacientes, os seus familiares, possam se sentir confortáveis para falar sobre assuntos que são bastante desafiadores. Como que você pode se comportar? Como é que você pode tirar aquela visão de você estar caminhando e ser aquele grande elefante branco e ser uma visão de que as pessoas olhem para você e falem, nesse espaço eu posso falar confortavelmente. Como você pode se tornar um espaço como o B.J. Miller está conversando? Tudo bem que ele é bonito pra caramba, mas fora isso, de ser um espaço de conforto, de falar, tá bom, aqui eu posso confiar, aqui eu não vou ser julgado, aqui eu não vou ser não validado. Então, assim, como ser espaço, isso é atitude. E isso só acontece quando cada um de vocês, começam a ter uma relação mais amigável com essa possibilidade concreta do nosso fim. Então, se eu não estou confortável com a minha própria morte, como é que eu vou sustentar um espaço para conversar com o paciente? Se eu não estou confortável, se eu nunca acessei o luto por causa da minha mãe ou do meu pai, como que eu vou acessar o luto ou criar um espaço para acessar o luto e dar espaço para esse paciente? Então, assim, você tem que olhar para dentro, tem que olhar para dentro, tem que olhar para dentro. Enquanto isso... e daí o tema, né, que eu coloquei, conversa sincera sobre viver e morrer, esse movimento infinito que eu criei, já estamos indo quase para o 7º ano, desde o início a nossa proposta é essa. Eu sou um comunicador, a minha formação em comunicação é promover conversas sinceras sobre viver e morrer. Por quê? Eu sei que hoje, na nossa cultura, a gente não tem repertório. O que é repertório? Conhecimento. Então, se eu vou para um lugar, eu não sei o que falar, porque eu nunca li, eu nunca vi ninguém falando, eu nunca vi um post, eu nunca vi uma matéria, eu nunca vi isso na novela, eu não sei como falar. Então, a nossa proposta é criar repertório. E, com isso, quando eu tenho repertório, eu vou cada vez mais acessando isso, eu vou criando, me perdoem vocês, uma musculatura emocional. É uma forma de eu ficar mais confortável. Eu sei me portar. Eu sustento essa conversa. Então, a nossa proposta cada vez é isso, que as pessoas tenham mais repertório e consequentemente, musculatura emocional. Aqui alguns números só para dizer que, assim, de tudo que a gente já fez há quase 120 eventos, mais de 200 convidados falando sobre isso, mais de 40 mil participantes do que a gente já falou, a gente tem quase 350 horas de conteúdo disponível gratuito no YouTube. Ou seja, a gente está provando. E eu sei, porque essa comunidade que frequenta o infinito, elas sustentam conversas sobre isso de uma forma muito mais confortável. Então, assim, é provado, eu já provei, eu vejo, através de depoimentos, através de conversas, que é cada vez mais importante vocês acessarem esse tipo de conteúdo, para que vocês fiquem mais confortáveis. Aqui, rapidamente, eu entrevistei esse enfermeiro, deixa eu ver, estou com o tempo curto aqui. Esse enfermeiro, o Jonathan Bartel, ele é um americano. Ele trabalha na UTI, né, no intensivista de um hospital. E acaba virando uma rotina, né, muitas mortes por acidente e tudo mais. Então, acabou, eles correm para outro lugar. Ele criou um projeto que chama A Pausa, que ele chama todo mundo e fala, não, vamos parar 1 minuto. Daí ele reconhece aquele fim, aquela morte, quem é aquela pessoa, qual o nome dela, os filhos, o que ela fez. Reconhece o trabalho que a equipe fez, reconhece todo o esforço, todo mundo tem aquela pausa, aquele respiro, daí ele dá 1 minuto de silêncio para que cada um, dependendo da sua crença, se é um católico, ele vai rezar um Pai Nosso, cada um, para aquela pessoa e para aquela família que está sofrendo. Então, assim, é uma pequena pausa, ele para e depois eles seguem para o trabalho. Mas eles honram aquilo, e não é uma coisa que vai acontecendo sim, de uma forma não reconhecida. E daí, em vários lugares do mundo, as pessoas adotam isso já em diversos hospitais. Então, tem o QR Code aqui, de uma entrevista que eu fiz com ele já há alguns anos, mas que é muito interessante. Só vocês procurarem o nome dele, A Pausa, que tem mais informações sobre, que eu acho que é algo super interessante para se implementar nos hospitais. Eu não sei se vocês assistem essa série sobre pressão, mas tem uma frase que essa personagem da Marjorie este ano, ela fala assim, quando eles perderam, tem um amigo deles que morre, eles estão totalmente arrasados. Ela fala assim, a gente se acostuma com a morte, mas a gente não se acostuma com a perda. Então, porque ali há muitas mortes, o profissional de saúde, então ele se abala, mas tudo bem, mas quando é uma perda, então, ou seja, mas é o impacto que a gente tem constantemente.
E, para encerrar, trouxe a Ana Michele Soares, que hoje é o nome do Instituto que a gente tem. Nós temos integrantes aqui do Instituto Pacientes, cadê vocês? Estão lá. E ela falava, né, uma outra forma, ela tinha esse talento absurdo de simplificar e colocar numa frase curta de que a finitude é crônica, ou seja, a gente não tem como se curar disso. Todos nós temos e a gente não vai se curar. Não tem cura. Então, a Ana me dizia, ela tinha... E a outra coisa que ela falava, tem uma outra frase dela que eu amo, que ela falava assim, a cura transcende a biologia. Né? Porque ela tinha um câncer metastático, ou seja, hoje a medicina não oferece uma cura para o tipo de câncer que ela tinha. Mas ela falava assim, eu, às vezes, me sinto muito mais curada que muita gente saudável. Então, era essa busca por essa cura em outras camadas. Tá? Acabou agora, mas eu vou mostrar só duas coisinhas, outra provocação. Então, aqui não, aqui eu vou fazer um convite. A gente vai ter o congresso agora, o Fórum ANAMI, de cuidados para pessoas com doenças graves, vai acontecer no dia 12 de outubro, ele é gratuito, ele é online, virtual, para pacientes. Então, a gente vai falar sobre diversas doenças graves, que todos podem se beneficiar dos cuidados paliativos. Então, dia 12 é o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, então vai ser um evento incrível, e eu quero vocês, todo mundo lá, tá bom? Tem aqui. Também vocês podem seguir o Instituto no Paliativas, o Infinito, que lá a gente vai passar todas as informações. E agora, realmente, para encerrar, mais uma tarefinha. Não sei se vocês já viram aquele programa do Fábio Porchat, que daí tem aquelas entrevistas, ele fala assim, o que você quer escrito na sua lápide? Vocês já sabem? É difícil, mas pensem, que é uma forma também de a gente se relacionar. O que vai estar escrito na sua lápide? Eu já tenho 2 frases. Se for mais ou menos ainda aí nos próximos bons anos, né, a gente fala que a vida é um sopro, né? Então, eu vou falar que foi um sopro leve, intenso e cheio de vida. Tá? Então, esse seria, acho que é fofo, né? É uma frase fofa. Mas aí, se for assim, bastante mesmo, lá, quando eu estiver bem velhinho, daí o Henrique vai ficar feliz, que vai estar escrito assim. Opa, aqui. Entendi por que vim. Né? Que eu sigo não sabendo. Mas daí espero chegar. Tanto é que no meu testamento vital vai estar assim, ó. Se for até tal, mas eu espero que eu esteja escrito isso, eu espero que vocês também, mas que vocês principalmente pensem o que vai estar escrito na lápide de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Então, sem palavras, né? Acho que pela reação do público tá dito, né? E me fez muito pensar essa questão da gente mostrar naturalidade com a temática. É muito importante, muito verdadeira, e até me ocorreu o fato de que a minha tia, que tem 83 anos, uns 10 anos atrás, falou para mim, Tati, eu quero que você coloque no meu enterro o tango, porque você é a única pessoa da família que vai fazer isso para mim. Então, eu achei fantástico. E a música está guardada comigo, porque ela está vivíssima, firme e forte, cheia de alegria. E todo ano, toda vez que ela me vê, ela fala, tá com você, né, o pendrive. Eu falo, tá. Então, é tão natural para o meu trabalho, para o meu dia a dia, que as pessoas captam isso. E a minha tia nem sabe que eu trabalho com essas questões, mas isso é feito com naturalidade. Eu acho que a gente abre esse espaço, eu acho que isso faz toda a diferença. Pensar na nossa vida, pensar na nossa morte, pensar em morte do nosso familiar, não como sofrimento, nossa, vou sofrer desde hoje, mas sim para a gente poder ter abertura para tratar e abordar essas questões com naturalidade. E assim nossos pacientes
perceberão isso. Porque tem paciente que, às vezes, o médico, quando dá o diagnóstico, olha, você tem glioblastoma multiforme. E aí fica todo mundo, nossa, o que é isso? E aí fica pensando sobre o tempo de sobrevida, né? Então, é um câncer super agressivo, com pouco tempo de sobrevida. E aquele paciente que quer saber, que percebe que você tem abertura para isso, ele te chama no corredor e fala, conta para mim a verdade, porque aquele médico não quis contar, e eu sei que você vai me falar. Então, eu acho que a gente ter naturalidade, a gente também acaba inconscientemente ajudando todos que estão ao redor, que a gente possa fazer isso de uma maneira muito mais tranquila. Então, acho que a gente vai agora abrir para uma pergunta para vocês. Então, obrigada pela apresentação. A gente recebeu aqui algumas perguntas, e vale tanto para a Lu, né, quanto para o Henrique, quanto para o Tom também, da Cláudia Barbosa. Ela pergunta como o familiar ou cuidador pode lidar com a finitude. Posso começar? É uma pergunta que, de novo, como eu apresentei ali, tem uma singularidade. Então, eu preciso entender quem é esse sujeito, né? Quem é essa unidade de cuidado? Então, quem é o familiar? Quem é o paciente? Como que é essa dinâmica, essa história? Né? Então, primeiro eu preciso ver quem é ele. Né? O cuidado centrado na pessoa é eu entender quem é. Quem é esse meu sujeito de cuidado? Quem é aquele que se apresenta ali para mim? E aí, a partir disso, entendendo, né, de que lugar que ele está falando, eu promover alguma ação. Né? Então, dentro da história, da biografia dele. Então, não tem como eu falar um caminho ali, exato, mas sim começar por esse. Eu acho que a Luciana falou, o Tom também comentou isso no começo da fala dele. Acho que não tem uma resposta, né? Não tem um gabarito de como a gente consegue lidar com a finitude. Né? E a gente vai ter que lidar com ela por bem, por mal, por mais ou menos, de alguma maneira. Então, e também, assim, acho que às vezes isso não é sincronizado. Né? Acho que tem que ter um momento para se falar, para se abordar isso, é muito particular. E às vezes a pessoa pode estar com vontade, o familiar não. O que eu posso dizer para vocês, isso foi uma coisa que no começo da trajetória me chamou muito a atenção, que eu comecei a ler e comecei a ver que na literatura descrevia os pacientes, eles querem falar sobre isso. A dificuldade é encontrar o espaço, alguém que seja o espaço. Então, só que é isso, para eu ser o espaço para alguém, eu preciso estar minimamente confortável com a minha. Né? Então, acho que o grande desafio da gente abordar e falar sobre isso com o paciente, ou com o ser humano, é o quanto que eu dou conta. Porque esse tipo de conversa, eu falo que esse tipo de conversa, se a gente vai ter uma conversa dessa num churrasco de fim de semana, nunca mais chamam a gente. Não chamam. Você está na roda, vai todo mundo embora, fica você sozinho. Né? Assim, exceto se tiver gente aqui, né? Essa galera aqui a gente até vai, o papo vai bom, mas assim, é um tipo de conversa, não é simples, não é fácil, traz um certo incômodo e a gente precisa... Mas, de novo, a pessoa vai embora da roda, mas todo mundo quer conversar sobre isso. Vai ficar pensando depois, entendeu? Vai tentar encontrar um momento apropriado. Então, acho que é sentir esse momento. Criar um ambiente apropriado e sentir esse momento para fazer. Né? Consigo, com o outro, com o paciente. Porque eu falo assim, câncer não é todo mundo que vai ter. Insuficiência cardíaca não é todo mundo que vai ter. Morrer todo mundo vai. Né? E só completando, eu acho que eu sempre me ofereço. Use a minha história. Eu fui num congresso de câncer e daí tinha um cara lá no final, botou foto de sepultura, de um lápide, acredita? Aquele cara é meio louco. E daí ele falou da frase dele, eu fiquei pensando na minha. Qual que é a sua frase? De uma forma totalmente, não precisa ser assim, olha, agora nós vamos falar sobre a finitude. Você pode usar isso, um exemplo. Tipo, falou sobre isso, me fez pensar sobre isso. O que você pensa? Depois, não precisa sempre começar nessa coisa dramática e sofrida e de dor. É no dia a dia, ver uma novela. Acontece um ato, alguma coisa, você fala, nossa. E às vezes é importante, se a pessoa ela tem dificuldade, você fala sobre você. Nossa, se fosse comigo, talvez... Nananana. Então, talvez, tirar essa cerimônia, talvez usar as oportunidades que o dia a dia nos apresenta para transformar a conversa de uma forma natural, menos solene. Acho que é isso. Eu só queria completar rapidinho, né, disso que vocês estão falando. Eu acho que ele realmente se apresenta, pensando aqui, né, nas pessoas.
que eu já atendi, é igual o painel anterior, referente à sexualidade. Né? Quando a gente vai e fala, aborda, mas assim tem outros, igual eu apresentei aqui a questão do finito, a finitude se apresenta de diversas formas. E é nesse discurso que a gente vai chegando, de fato, nisso, né? Na morte em si ou nas diversas mortes. Então, acho que primeiro a gente, dentro da nossa história, como que está isso diante desses desconfortos, né? Para que a gente consiga realmente conduzir a fala, para que a gente consiga abordar de fato. Então, não tem uma pergunta específica. Como é a morte para você? Se você faz, que eu digo essa pergunta logo de cara, né, no recém-diagnóstico, né, eu acho que tem um momento para falar sobre isso, sabe? Então, tem esse momento, a dosagem, como eles abordaram aqui. Dá tempo de mais uma pergunta? 7 minutos. A outra pergunta é da Luísa Bevilacqua, ou Bevilacqua. É presencial, então ela deve estar por aqui. Enfim, se a pessoa quiser complementar também a pergunta, né? Em termos conceituais, o sofrimento existencial, a perda do sentido da vida, se enquadraria na dor emocional, psíquica ou na dor espiritual? Excelente pergunta essa, né? Tem um estudo que foi feito com médicos paliativistas neozelandeses e australianos para tentar avaliar o conceito de depressão em cuidados paliativos diante da finitude. E é curioso, porque as respostas elas ficam dentro de uma situação que é uma depressão qualitativamente diferente, ou seja, ninguém sabe muito bem precisar a fronteira psicoespiritual, psicoexistencial. Quando a gente vê a definição, né, do sofrimento existencial ou do sofrimento espiritual, é interessante porque é como se o sofrimento espiritual fosse um tipo de sofrimento, está embaixo do guarda-chuva do sofrimento existencial, mas o inverso não, ou seja, abordar um sofrimento existencial como espiritual é equivocado. E você pode ter desfechos ruins. Então, existe vamos dizer assim, um instrumental para se gerenciar o sofrimento existencial. No Memória, eu tenho há 20 anos pesquisando terapia centrada no sentido, com uma fundamentação bastante sólida em autores existencialistas. E existem ferramentas para lidar com o sofrimento espiritual, né? Eu acho, pessoalmente, quando você vai ler as definições disso, eles são muito próximas. A própria definição de sofrimento existencial pela Associação Mundial de Psiquiatria, e você vai olhar as definições de sofrimento existencial, eles fazem uma certa interlocução. Eu acho que o legal, como a Luciana trouxe o DAN, né, o diagrama multidimensional do sofrimento. Então, quando a gente olha para o sofrimento, mais do que ficar assim, preso aos conceitos, vamos dizer, a linguagem específica, que é nomenclatura médica, técnica, eu acho que é ver onde está te doendo. Me fala aquilo, você mapeia. Onde é que está seu sofrimento? O que está te fazendo sofrer? E aquilo vai aparecer. Se a pessoa quiser chamar aquilo de sentido, né, a gente vai para lá. Não, está me fazendo sofrer alguma questão ligada, como eu falei, à liberdade, algum dos pilares existenciais, ou a questão, eventualmente, da minha dimensão espiritual. É isso, mas basicamente a dimensão espiritual nos remete a uma dimensão sagrada. Não é religiosa, tá? Espiritualidade e religiosidade são coisas diferentes. Tá? A religião ela tem um contexto de crenças, de dogmas, de tradições, de ritos compartilhados. A espiritualidade não necessariamente precisa disso. Eu posso ter uma vivência espiritual, por exemplo, me conectando com a natureza, viajando, fazendo minha profissão. Então, tem outros caminhos para a dimensão espiritual, aquilo que me conecta com o transcendente ou com o sagrado. E o sagrado e o transcendente é muito particular. Então, acho que esse é um ponto muito importante, uma pergunta extremamente pertinente, difícil de responder isso em termos mesmo da literatura, apesar das definições serem claras, mas elas se sobrepõem. Tá? Mas, de novo, eu acho que em termos do cuidado, eu ficaria mais atento ao que está fazendo a pessoa sofrer. O que te faz sofrer? Me conta onde dói em você. E aí, por aí, você vai mapeando e vai chegando na fonte desse sofrimento e vai trabalhando. Porque quem só tem martelo acha que tudo é prego, né? Então, assim, quanto mais ferramentas você tiver para gerenciar isso, acho que melhor você vai ter aí na forma de ajudar a pessoa. Só uma coisa, pegando esse ponto do sofrimento existencial, que eu acho que é legal. Nessa época que eu estava no R3, eu fui ler Heidegger. Tem um livro dele chamado Ser e Tempo. E, para mim, foi muito disruptivo ler o Martin Heidegger. Porque o Heidegger ele fala uma coisa que, para mim, foi muito curioso. Ele fala assim, o nosso medo diante da morte não é que eu vou deixar de existir. Porque a gente pensa que assim, deixar de existir me faz sofrer diante da morte.
Segundo Heidegger, o nosso medo da morte é exatamente o inverso. É porque diante dela eu posso existir de uma maneira mais plena e autêntica. E isso me angustia. Que é aquela sensação de chegar no fim e falar: por que eu não fiz? Por que eu não fui? Por que... Isso nos angustia. Só que isso nos angustia a vida toda. De novo, aquilo que eu falei, né? Olha o privilégio de a gente poder pensar nisso com tempo. Sempre tem tempo, mas quanto mais tempo, acho que a gente pode ter uma vida mais plena e autêntica. Só que isso exige coragem, isso exige enfrentar nossos medos, né? E a finitude acho que pode ser um propulsor para a gente conseguir fazer isso. Pessoal, então eu gostaria de agradecer muito a todos os nossos convidados, todos vocês que estão nos assistindo de forma presencial e de forma online, aos nossos pacientes, aos nossos organizadores, ao TJCC por nos ceder esse espaço para que a gente possa realizar o nosso simpósio de psicologia pelo 4º ano em seguida e que a gente fique sempre juntos. Essa é a ideia. E gostaria de comentar com vocês, então, que a gente aqui encerra o nosso simpósio de psicologia, mas que amanhã a gente continua, o TJCC continua com atividades imperdíveis e muito especiais. Não deixem de dar uma passadinha no stand da Abrale para vocês darem uma olhadinha no nosso livro, que teve pré-lançamento hoje. Confiram que vale a pena. Muito obrigada a todos e até amanhã.